Graças a Deus por esse dia, por essa noite maravilhosa, ao qual nós podemos estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu vou ser em breve, vou ser bem rápido. Quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida dos irmãos. O nosso Deus, Ele é tremendo. Tudo que nós passamos, nada se compara ao que há de vir. A glória do Senhor, ela é maior sobre a nossa vida. E estamos aqui porque é pela graça. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu falei com Deus, eu falei assim: Deus, eu posso estar passando por tudo, mas eu nunca vou esquecer o que o Senhor fez na minha vida. Hoje os irmãos me vê, mas Deus, Ele me livrou da morte. Eu tinha acabado de chegar do Nordeste e eu tinha planos. Meus planos era chegar aqui em São Paulo, trabalhar, ter um bom emprego, ter carro, ter casa. Só que muitas vezes não é da nossa forma, é da forma que Deus quer. E Deus, Ele só tem o melhor. E quando foi um dia, eu estava trabalhando ali com meu tio de gesseiro e eu comecei a sentir umas dor forte. Eu almocei e quando eu bebi aquele suquinho pronto já, todo dia eu comprava um. E quando foi naquele dia, eu me lembro que eu tomei aquele suco, na mesma hora eu senti um gás, tipo queimando assim, um ácido queimando o estômago. E eu comecei a sentir muito escalafrio ali, dor de cabeça. E eu falei para ele que eu não estava bem. E eu cheguei ali, as meninas estão aqui de prova. Nessa época eu morava com meu tio Célio. E eu cheguei em casa muito mal. Foi Deus que me trouxe ali de Alphaville, porque eu não me lembro qual foi o ônibus que eu peguei. Eu não via nada, eu só sentia dor. E tava um sol quente, mas eu sentia muito frio. E foi o Espírito Santo de Deus que me guiou até ali, Angélica, porque eu fico assim, perguntando, tentando entender como eu cheguei ali. E eu deitei, e eu me lembro que eu fiquei 3 dias ainda deitado ali, sem querer ir no médico. A irmã Valdelice, vai no médico, eu não, vai passar, e nada. E quando a gente chega ali no pronto-socorro, o médico me examinou e falou assim: olha, se você ficar aqui, foi na Vila Diz, se você ficar aqui mais um pouco, você vai morrer. Você está com a infecção, seus olhos estão muito amarelos. E eu corri para o Sameb, a gente foi correndo ali para o Sameb. Chegando lá, tudo tem um plano do Senhor. Deus, Ele não faz nada em vão. Deus, Ele faz tudo no momento certo e na hora certa. E muitas vezes questionamos Deus e queremos intimidar Deus. Por que estamos passando por isso? Por que eu passo por isso, Senhor? Mas é Deus que quer nos testar. Deus quer nos aprovar. Ele quer mostrar que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que, aonde não tem vida, Ele dá vida. E eu chegando ali, o pastor Jaso, eu não sabia, nessa época eu não estava aqui na videira ainda, mas a gente encontra o pastor Jaso ali. E o médico era amigo do pastor, sempre conversava com o pastor. E quando o pastor conversou comigo ali, que o médico viu, perguntou para o pastor Jaso se ele me conhecia, e o pastor Jaso falou que sim. Irmãos, eu fiz tantos exames, e nada. E eu perdendo peso, eu me lembro que eu fiquei com 47 quilos. O pastor Jaso viu, eu estava só o esqueleto. E eu falei assim: Deus, por quê? E eu ficava chorando ali e dizendo assim: Deus, eu vou morrer. Irmãos, eu tinha certeza que eu ia morrer. Porque quando nós estamos no vale,
Aí eu quero ver quem é crente de verdade. Porque, irmãos, passar, faltou a mistura, é fácil. Isso é besteira. Faltou o dinheiro do transporte, isso é besteira. Faltou o dinheiro da roupa, isso é besteira. Eu quero ver como Deus te pega e Deus coloca você no vale. E aí eu quero ver você ter fé e você dizer assim: Deus, eu estou contigo. E ali começar a falar com Deus. Eu quero ver tua fé aí. Irmãos, a igreja levantou um clamor. E eu me lembro que o pastor Jaso ligou lá para fazer a transferência o mais rápido possível. O médico falou que eu tinha que ser transferido para o Francisco Mourão o mais rápido. Irmãos, eu chegando ali no Francisco Mourão, eu achava que ia ser fácil. Mas quando a médica ela falou assim: olha, você está com muita água no pulmão. A qualquer momento você pode ter um derrame. E, irmãos, ela pegou ali uma agulha muito grande, me inclinou, tirou minha brusa, e ela colocava fora da anestesia, agulha nas minhas costas para tirar água, porque o remédio não ia dar tempo de o remédio evaporar a água. E eu sentia muita dor, era muita dor. E eu falava assim, e quando foi alguns minutinhos, chega outro médico, e eles começaram a discutir: não é assim, ele está sentindo muita dor. Irmãos, eu entrei em desespero. Imagina, você vê dois médicos discutindo, e você sabendo ali que a qualquer momento você... Irmãos, quando ficou mais ou menos uns 10 dias para descobrir, a médica falou assim: olha, a gente não sabe o que você tem ainda. E eu já estava 5, 6 dias sem comer nada. Não comia nada. A comida vinha e a comida ia, só no soro. E eu não tinha nem força para levantar, para tomar banho, nem nada. Os irmãos que foram me ver, a situação foi feia. A família ia, meu tio Célio, eu me lembro que quando ele entrava dentro do... Quando ele entrava dentro do quarto, ele começava a chorar. E ele não tinha palavras. E eu via que a situação era grave. Irmãos, e chegando aos 10 dias, descobrimos que eu estava com infecção de rato e derrame pré-oral, pneumonia bem avançada. E quando a gente está na prova, vou falar que nem o Lázaro, né? Deus sempre manda um atribulado para nos desanimar. E um dos enfermeiros falou assim: olha, da situação que você está bem fraco, é difícil ver um jovem, na época eu estava com 18 anos, resistir a essa doença, porque você está com pneumonia e derrame pré-oral. É uma pneumonia bem avançada. E ainda está com água no pulmão e pegou uma infecção de rato. Irmãos, eu sentia muita dor. Que a médica falava assim: quando você sentir muita dor forte, você aperta o botão. E eu apertava o botão. E eu andava nos corredores, sem dormir, sentindo dor. Tem uma dor que você suporta, mas essa dor é a dor que eu não suportava. Dava 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e eu andando nos corredores, sentindo dor. E a médica falava assim: olha, não tem mais o que fazer, você já está topado de remédio. E eu me lembro que era festividade, resumindo, era festividade, e eu falei assim: mãe, era a festividade do ciclo de oração ali em Carapicuíba. E eu falei assim: mãe, o que é tanto participar? E ela falou assim: vamos orar. Irmãos, esse foi o momento que eu tive uma intimidade com Cristo. Aquele momento eu desliguei de tudo da terra. E eu fiquei no quarto sozinho. E eu comecei a falar com Cristo.
Eu entrei dentro do banheiro, eu só faltava quebrar a porta de tanto pulo. Teve um dia que eu senti a glória do Espírito Santo de Deus, que eu comecei a clamar, e as enfermeiras veio e perguntou o Mateus se estava bem, se eu estava tudo bem, e eu falei assim, não, está tudo bem. Eu senti uma glória tão grande, eu senti o toque de Cristo ali me abraçando naquele momento, e me confortando, e eu já estava ali já 20 e poucos dias na UTI, eu fiquei 23 dias, e quando foi nesse dia, a irmã, até hoje, a irmã Crevani, as irmãs foram para o ciclo de oração e começaram a orar, e a irmã Crevani, Deus usou ela e falou assim, olha, irmã Célia, a senhora crê que sexta-feira o irmão Lucas vai estar aqui? Minha mãe disse que foi aquele crer, né, meio impossível, mas ela disse que falou, eu creio. Irmãos, foi um dia que o médico falou assim, vamos tirar o seu raio-x do pulmão para ver como é que tá. A cada 3 dias eu tirava esse raio-x para ver como o pulmão tava, se os remédios tinham evaporado a água. E quando foi nesse dia, que foi uma semana, na outra semana, a médica falou assim, olha, vamos fazer todos os raio-x, a gente fez. E ali eu dormi. Quando foi umas 10 horas, ela chegou e olhou e colocou para escutar como estava meu pulmão. E ela disse que começou a escutar. E ela falou assim, olha, não sei o que foi que aconteceu, mas o seu pulmão está bem. Vamos tirar um raio-x agora. Aí eu desci. Ela falou assim, se não tiver nada, você vai ser liberado. Irmãos, quando chegou, que a gente tirou, que ela olhou, ela falou assim, vamos para casa, não tem mais necessidade de ficar aqui. Irmãos, eu chorava que nem criança. Ela falou, por que você está chorando? Eu falei assim, só eu e Deus sabe. E quando a gente chega ali, eu liguei para minha mãe chorou muito, e minha tia foi buscar. Quando foi uma surpresa, quando eu cheguei em casa, que a irmã Valdelice estava trabalhando, que ela chega, ela tomou um impacto muito grande, porque o médico falou assim, olha, você tem mais 15 dias para ficar aí, de recuperação, seu pulmão não está bom. E de repente, o Espírito Santo de Deus faz um mover. Que o Senhor nos abençoe.